Jordão é caudaloso, fez a ele separar. Eliseu, apavorado, começou a suplicar: onde estás, ó Deus de Elias, para vir me socorrer? O Jordão me desafia, eu não posso perecer. Com a capa de Elias, Eliseu se defendeu. O Jordão foi dividido, Eliseu sobreviveu. Onde estás, ó Deus de Elias, para vir me socorrer? O Jordão me desafia, eu não posso perecer. Se você ficou parado sobre as margens do Jordão, é clamar ao Deus de Elias, ele atende a petição. Onde estás, ó Deus de Elias, para vir me socorrer? O Jordão me desafia, eu não posso perecer. Onde estás, ó Deus de Elias, para vir me socorrer? O Jordão me desafia, eu não posso perecer. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha
aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Alô, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com muita alegria, né? Sempre agradecidos a Deus, sempre a primeira coisa que devemos, né? É a nossa gratidão ao Senhor, que é o nosso Criador, o autor da nossa vida, o consumador da nossa fé. Então a Ele devemos todas as coisas. Então a nossa adoração, louvor, honra e glórias ao nosso Pai Celestial. E um bom dia com muita alegria, com prazer e satisfação poder estar falando com você, meu caríssimo irmão e irmã, com a sua permissão, né? Deixando-me chegar até você, até o seu ambiente onde você está. Deus te abençoe no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Só tenho que agradecer a Deus por isto, né? Deus te abençoe. Bom dia com muita alegria, meu precioso irmão Elias Garcia. Deus te abençoe sempre aí com o seu lar, né? Todos adjuntos aí, a família, a mamãe, a irmã. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Irmã Maria Cleide, bom dia, Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. Irmã Vilanir, bom dia, Deus abençoe no nome precioso do Senhor. Pastor Paulo, juntamente com a irmã Rosana, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe no nome precioso do Senhor. Meu querido irmão Antônio Pedro, Deus te abençoe. Irmão Antônio lá em Moçambique, né? Deus abençoe, um grande abraço para você, todos os amados irmãos aí em Moçambique, né? Louvado seja Deus. Bom dia, irmão Oswaldo e irmã Doralina. Deus abençoe sempre, né? Casal dedicado, ama ao Senhor. Cada pessoa ama ao Senhor, né? Dedica a sua vida ao Senhor. Deus te abençoe. Irmã Leila Reis, Deus te abençoe, minha irmã. Sempre, né? Sempre, sempre, fortalecendo. Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus, o seu lar, sempre. Todos amados irmãos, sempre conectados. Bom dia, aquele bom dia com aquela doce, santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um louvor para a glória de Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alcançará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Louvado seja Deus. Bom dia, irmão Elias Estanque. Deus te abençoe, meu nobre irmão. Irmão André Oliveira, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu lar, né? A esposa, os filhos, um grande abraço aí para vocês, para o seu pai, pastor Cícero. Deus abençoe todos vocês aí sempre, né? Em tudo. Irmã Verônica, bom dia, irmã Verônica, sempre, né? Com muita alegria. Deus te abençoe. Graças a Deus, né? Que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, Deus está nos concedendo, então, renovando a sua graça para conosco. Uma leitura nesta manhã para nós, vamos ler Lucas 21, versículo 33, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Deve ser então para nós sempre uma felicidade, né? Ser feliz, bem-aventurado, mais do que feliz, em poder ler a palavra do Senhor. O que não pode ler, pode ouvir. As palavras desta profecia, claro, é uma expressão no livro de Apocalipse, mas podemos colocar: a profecia de Deus é toda a sua palavra. Devemos lembrar sempre isto, de Gênesis a Apocalipse. Para os filhos de Deus, é a palavra de Deus. Em 100%, crer na palavra de Deus. Talvez você já ouviu, né? Muitos dizerem: o homem vale aquilo o que ele fala. Você já ouviu isto? Se pesar o homem pelo que ele fala, então preste atenção no que as pessoas dizem. Veja se elas cumprem a sua palavra, se são honestas. Então você saberá com que qualidade de pessoa você está tratando. Mas enfim, o homem é falho. Então, se olhamos para a palavra de Deus, ter a noção que Deus e sua palavra é a mesma coisa. Pois então, o que Deus diz em sua palavra, Ele cumpre. Que assim então a palavra de Deus, sendo para nós o manual de vida, pois na palavra de Deus encontramos a história da criação, encontramos a história da lei, a história do dilúvio. Dentro destes acontecimentos naturais que ocorreram em torno de 4.000 anos, que é nos oferecido pela história bíblica, a lei e os profetas, o tratado de Deus com os homens, a lei, os juízos. Mas sempre Deus mostrou misericordioso. Disse o profeta de Deus que Deus não traz o homem a juízo sem primeiro advertir. Então Deus tem a sua advertência, a sua palavra sobre a terra. Ainda que há muitas desinformações da palavra de Deus, mas saber que quando cada pregador, cada evangelista, cada mestre lê a Bíblia para uma dissertação, para uma elocução, estando ele no púlpito de uma igreja, estando ao microfone radiofônico, ou hoje pelas redes sociais, a internet, ou até mesmo pelo o canal de televisão, compreender que quando o homem toma uma parte da Escritura, ele a lê,
saber que é a palavra de Deus. Até mesmo saber que os cantores, sejam de rock, sertanejo, popular, né? Qualquer classe de canção que eles tenham ou de músicas, que muitas vezes você ouve e aquilo é feito uma homenagem ao Senhor. Então sabemos que houve duplas que gravaram suas músicas e sempre em seu LP, em seu disco, sempre propuseram cantar uma canção ao Senhor. Então você lembra bem, foi cantado, né? Podemos até dizer um hino ainda cantado como sertanejo, o Último Julgamento. E assim outras formas que fizeram, de uma forma ou de outra, o anúncio por meio daquela mensagem musical, ainda que esteja lá no meio dos bares, dos bailes, não deixa de ser uma advertência. Então não podemos dizer que aquilo é profano. Muitas vezes julgados, né, só é verdadeiro e real aquilo que é pertencente a certa igreja, denominação. Temos que ter bom senso, né, e saber ver as coisas. O que é correto. Claro, não se toca um hino lá no meio de um prostíbulo, de um bar, mas se Deus está falando, está advertindo, por meio daquela canção, daquela música, as pessoas não ficarão escusas. Então o evangelho anunciado, lido, ele é a palavra de Deus. De uma forma ou de outra, a pessoa ouviu o evangelho. Então crer de todo o coração, verdadeiramente posicionados, chamados fora, né? Que é a eclésia, que é a igreja, os chamados fora, separados. Então a palavra de Deus separa os seus filhos. E esta palavra é a palavra da vida eterna, a mesma que separa os filhos, é a mesma que julgará os ímpios. É a mesma que julgará as denominações. Quando se lê, os céus e a terra passarão, em todos os púlpitos é a palavra de Deus. Quando se lê João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos o que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então tem que ser lido as Escrituras proclamadas. O homem, por mais ímpio que ele seja incrédulo, ou que ele até mesmo diz que ele não crê em Deus, que ele é um ateu, para ele descrer, Deus tem que existir. Porque se é uma coisa inexistente, não tem como não crer, né? Então, para você dar uma opinião contrária, aquele verdadeiro tem que existir. E então assim o mundo caminha. Deus e sua palavra é a mesma coisa. Então sermos posicionados por Deus, por meio da sua palavra. Muitas coisas não entendemos, lemos, ficamos sem entender.
Não conhecíamos, estávamos inconscientes, amortecidos em nossa mente espiritual, e muitos ainda continuam amortecidos, mortos, como expressou Apocalipse. João escreveu: tens nome de que vives, mas está morto. Mas é pertencente, estão sepultados em uma denominação. Ainda estão mortos, amortecidos pelo credo, dogma, tomando como a palavra de Deus, sendo anunciado a palavra de Deus e sendo ensinados a não ter o verdadeiro conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Temos falado por estes dias sobre os personagens de Apocalipse, os 4 cavalos, o seu cavaleiro, sabendo que aquele cavaleiro que é Satanás, que desde os céus, desde a sua criação, do próprio Satanás, criado por Deus, se rebelar contra Deus, se posicionar contra Deus, e encontrarmos ele na terra, trabalhando, lutando contra Deus, em forma de religião, em forma de espiritualidade, de vida espiritual. Então, como temos falado, Satanás mentindo, ludibriando desde o princípio, Gênesis, a semente da mentira foi implantada, o princípio da mentira, da queda do homem, a separação entre o homem e Deus, a separação que é morte. Então, ver aquele separador, aquele ludibriador, enganador, por meio de sua mentira, sendo um adorador, tendo seu altar, adorando a Deus. E assim então, escrito por Isaías, que Satanás disse em seu coração que ele edificaria, ou que ele estaria, no mais alto das nuvens, acima das estrelas, assentado no monte da congregação, e seria semelhante ao Altíssimo, semelhante, recebendo adoração. E então descobrir que Satanás, ele é adorado por meio da mentira, e a mentira é a perversão da verdade, como a enfermidade é a perversão da saúde, o ódio é a perversão do amor. Então, olhar que Satanás trabalha sempre o inverso, mas para ele tomar e ser conhecido, ou melhor, camuflado, ele camufla, ele esconde atrás da verdade, e daquela verdade então
ele acrescenta a sua mentira? Por isso nós temos 4 escrituras na Bíblia, Deus advertindo para não aumentar e nem diminuir da sua palavra. Então as palavras de Deus, elas cumprem. Então olhar dentro da palavra de Deus todo o cumprimento das profecias, cumprimento, execução, a manifestação de Deus, conforme as suas promessas. Então ser orientados por Deus, como eu disse, tudo apagado de nossa mente. Então você tomar a palavra que o Senhor Jesus disse. Ele disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas. Aleluia, eu amo isto. Vos fará lembrar de todas as coisas. Lembrado como? Você não pode lembrar de uma coisa, você esqueceu, você não pode lembrar. Se alguém não mencionar aquilo para você, você lembra disso lá na sua juventude, nós éramos amigos. Rapaz, é verdade, hein? Era tão bom, né? Olhar o tempo de crianças, a gente vê muitos comparativos, né? Hoje na internet, os brinquedos comparativos com o brinquedo de hoje chamado celular, né? Chamado internet, onde as crianças já são induzidas por este meio. E aqueles brinquedos lá de antigamente parece que vão ficando no esquecimento. Mas os que brincaram lembram daquilo. Mas então, olhando o lado espiritual, aquilo que foi apagado, tirado de nossa mente, por meio do pecado, e o Espírito Santo vir e nos trazer a consciência de tudo isso. Tem coisas que são gostosas, né? O irmão Elias saudou ali no princípio, né? A paz de Deus, filhinhos. Filhinhos, um modo carinhoso, né? João escreveu em suas cartas: filhinhos, isto vos escrevo. Deus tratando como filhinhos, fazendo-nos lembrar das coisas celestiais. Lembrar de que está escrito na palavra e vir chegar em nosso coração que estávamos na eternidade com Deus, que nós fomos até mesmo feitos nele, que até os nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Então, gloriar em Deus por sua graça e eleição, como o próprio Senhor Jesus disse aos apóstolos: não vos maravilheis porque vos sujeitai os demônios, porque chegaram alegres por ter anunciado reinos e ver Satanás cair como raio dos céus. Então o Senhor Jesus disse: não vos alegrais por isto, alegrai-vos por ter os vossos nomes escritos nos céus. Então ter o nome escrito no céu, desde antes da fundação do mundo. Então, quando você vê um pregador equivocado dizer ao pecador: arrependa-se, agora neste momento venha no altar
e vamos pedir a Deus para escrever o seu nome no livro da vida. Oh, que infantilidade! Que falta de conhecimento! Pois os nomes já foram escritos. Se você vai pedir para ser escrito, é porque não está lá. E os que não têm o seu nome escrito lá, eles se maravilham após a besta. Maravilhar após a besta, após a sua doutrina. Então ver o meio religioso se gloriando em uma doutrina trinitária, fazendo Deus três pessoas, não conhecendo o engano, não conhecendo a verdade, e então Satanás tomando da palavra de Deus, levando as pessoas a crer numa divindade trina de três pessoas, enganando. Por meio deste engano, quem é glorificado é Satanás, não é o Senhor. Pois Paulo disse que ao nome que foi dado acima de todo nome, devemos dobrar o nosso joelho e confessar que aquele nome, aquele Jesus Cristo é o Senhor. Então é Deus, único e verdadeiro. Só o fato de crer nessa trindade e ser batizados pelos títulos, outros não sabendo usa as duas fórmulas, fica errado do mesmo jeito, está sujeito à mesma doutrina, e se vasculhar e apertar eles mais um pouquinho, eles vão confessar que eles creiam na trindade. Então Satanás, sempre adorando ou sendo adorado pela mentira que ele trouxe, ele acrescentou da palavra de Deus. Sempre a mentira, ela acrescenta a palavra de Deus. Ou ela é acrescentada, após aquilo, além do que Deus disse. E sempre que aumentado, outras escrituras têm que ser anuladas, para que assim então os homens sejam enganados. Então espíritos religiosos, espíritos que vêm enganando, como disse o apóstolo em suas cartas, homens proibindo o casamento. Não é que ele proíbe o casamento dos outros, ele se torna um sacerdote, e para ele ser o sacerdote, ele não pode casar. Então é proibindo o casamento. Quando a palavra de Deus diz que o homem, para governar a casa de Deus, ele tem que ser casado e ter pelo menos um filho, porque se ele não governa o seu lar, a sua família, ele não está apto para governar a igreja de Deus. E então você vê esses homens, são solteiros, são sacerdotes, e ainda são chamados de pai. E o Senhor Jesus disse: a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso Pai, a saber, o celestial. Então você sabe o que eu estou dizendo. Você toma a palavra padre do latim, quer dizer pai.
Então ele é pai daquela multidão que ele está ensinando, ele é o sacerdote, o sumo pontífice, também, com abreviação, é Papa, abreviação de papai. Então, falando espiritualmente, a ninguém chameis de pai. Então, fazendo ministérios, enganando as pessoas, ludibriando. E assim, outros não creem que existe pastores, negam o pastoreio, quando o Senhor Jesus mesmo instituiu e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta ovelhas é pastor. Não, mas o grande pastor é o Senhor Jesus. Mas ter os pastores, conforme Efésios 4:11, é o Senhor quem deu. Claro que o Senhor Jesus, Ele é o bom pastor. Ele é o pastor de Salmos 23, como Ele é o pastor em São João 10. Ele é a porta, Ele é tudo. E então o mundo enganado, com a palavra de Deus na mão. Então saber da manipulação, a cavalgada, a caminhada de Satanás, por um longo tempo, vindo através do Velho Testamento, se opondo a Deus que manifestou através de um simples camponês chamado Noé, a qual veio a palavra de Deus e eles rejeitaram. Então as águas daquela grande chuva, as águas apontam para a palavra de Deus. Aquela chuva abundante trouxe o juízo sobre aquela geração má e perversa. Foram as mesmas águas que levantou a arca e salvou Noé e sua família. Então a mesma abundante palavra de Deus, o evangelho da salvação, o qual o Senhor Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, mas eu vim salvar. Mas as palavras que eu tenho dito, estas hão de julgar o mundo. Então o mesmo evangelho que salva o verdadeiro filho e filha de Deus, por crer, por tomar Deus em primazia, isto é, em primeiro lugar, sobre todas as coisas, é este evangelho que salva, que dá a vida eterna, nos prepara para o grande arrebatamento. São as mesmas palavras que trarão o juízo sobre o mundo, pois a palavra de Deus nos diz que o fim vem. Perguntar ao Senhor Jesus quais os sinais do tempo do fim e da sua vinda, e que não ficará pedra sobre pedra. Então ele respondeu as perguntas. Ele disse então: aprendei, pois, a parábola da figueira. Sabei que quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, está próximo o verão, está próximo o fim.
então aprender a parábola da figueira. A figueira é Israel. Este Israel que um dia clamou na rejeição ao Messias, eles disseram: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então eles pediram o juízo para que o Messias fosse morto. E então, por volta do ano 70, o general Tito Romano começou a matar aqueles irmãos israelitas, ao juízo caindo então sobre nós, aqueles que clamaram. E então Israel foi disperso às nações, esparramado, acabou aquela nação israelita. E então, no ano de 47, 48, Deus havia dito através de seus profetas, ou de seu profeta, que Israel retornaria para sua terra sobre asas de águia. Então, estando espalhados nas nações, chegou o momento de voltar. Deus tocou uma trombeta espiritual e então teve grandes rabinos conhecendo aquela profecia. Quando os judeus ficaram temerosos em entrar no avião e voltar a Israel, o rabino disse: aí está a águia de asa dura. E então eles transportados, voltados para Israel. Então, em 1948, Israel, outra vez em sua pátria. Esta é a figueira brotando. O companheirismo, o ajuntamento, as folhas. Então Israel está lá em sua pátria, se tornou nação poderosa outra vez, estão prontinhos para receber o Messias. Porque o Messias foi rejeitado a eles, então eles não conhecem o Messias. Então aí veio a oportunidade aos gentios, a nossa oportunidade de crer no Evangelho. Então hoje saber que os judeus foram cegados para a graça chegar até nós, mas agora devemos vê-los lá como a nação eleita, predestinada, como escrito em Apocalipse 7, 144 mil judeus, filhos de Israel, sendo 12 filhos de Israel, e será salvo um número de 12 mil de cada tribo, onde somam 144 mil judeus, que estarão sob a mensagem de Moisés e Elias. Então isso a palavra de Deus declara, e isso acontecerá, porque a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra e Deus é a mesma coisa. Então o mundo gentil hoje, rejeitando o Evangelho, rejeitando a luz, então veja como o judeu rejeitou o Messias, a graça chegou a nós gentios. Agora os gentios rejeitando a graça, vence o arrebatamento e Deus volta a tratar com os judeus. Disse o profeta de Deus que Deus não trabalha com as duas nações ao mesmo tempo. Deus não trabalha com gentios e judeus ao mesmo tempo. Então Deus trabalhou com os judeus rejeitaram, Deus veio, abriu a sua obra com os gentios, e agora os gentios rejeitam, um pequeno grupo aceita,
e é tomado no arrebatamento, mas a rejeição ao Evangelho leva Deus de volta aos judeus. E Deus estará tratando com eles através das duas testemunhas de Apocalipse 11. Então o fim vem. A palavra de Deus disse que não ficará nem raiz nem rama. Então lembre-se que isto vai acontecer. Deus não criou o mundo para ser destruído. Deus não destruirá a terra. Ele disse que toda árvore se queimará, não ficará nem raiz, nem rama. Então lembre-se que temos falado que árvores apontam para homens. Então toda maldade está no homem. Todo pecado está no homem, a rejeição a Deus está no homem. O próprio homem, por sua ambição, por desejo de poder oferecido por Satanás, massacrando, por meios religiosos massacrando, mas o fim vem e não ficará nem raiz nem rama. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Então, Deus não é filho do homem para que minta. Deus cumpre a sua palavra. Que assim o nosso coração seja cheio da presença de Deus, nos lembrando e fazendo conhecer todas estas coisas, e assim podermos prosseguir, sabendo que estamos próximo do fim, bem próximos, já 2000 anos após a manifestação messiânica, o Cordeiro de Deus, a redenção, através de Jesus Cristo, e olhando do Senhor Jesus até os dias de Adão, a criação, quando aconteceu o pecado, começou o tempo, saber que o tempo de Adão após o pecado, que começou o tempo até o Senhor Jesus, foram 4000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Então deve chegar o 7º dia. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansou de suas obras. Ele estava contemplando. Então a obra de Deus dentro desses 6000 anos, a obra de redenção, então chega o 7º milênio, o descanso, um dia de paz, 1000 anos de paz com Cristo, o sábado, descanso com o Senhor, sem o pecado, sem a corrupção, sem os desejos carnais, tudo estará acabado, e então aquele dia glorioso de 1000 anos com o Senhor está próximo, né? Pois 6000 anos terá que acabar, porque o 6º milênio ele não é eterno, ele tem um fim. Se ele é indicado por um tempo, ele termina quando começa o 7º. Então isto está prestes a acontecer. Saber que o Senhor Jesus já veio faz 2000 anos, então temos que estar prontos para este momento. Deus te abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus.
Querido Pai Celestial, aceita a nossa gratidão, Senhor, pelo tamanho benefício que nos é oferecido por Sua graça, a Sua palavra para despertar, trazer a realidade, posicionar, fazer-nos lembrar de todas as coisas. Como Tu és maravilhoso, Pai. Tu és benigno. Santo é o Teu nome. Maravilhoso é o Senhor. Vivifica-nos com a Sua palavra, a Sua verdade. Nos posiciona, nos dê força e fé para explodir a casca do mundo, a casca denominacional, e assim estarmos livres para voar, como aquela águia que voa livre pelo céu. Pode subir às alturas, pode abrigar lá no mais alto das penhas, longe de toda presa. Que assim cada filho possa estar abrigado no grande rochedo da vida, o monte mais alto, que é Cristo Jesus, longe do perigo, das astutas ciladas de Satanás. Abriga-nos debaixo de Suas asas, Pai. Tome controle de nossas vidas e que todo mundanismo, todo espírito de religiosidade caia por terra. Abençoe cada irmão, cada irmã. É a minha oração, Pai, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, Deus te abençoe. No nome precioso do Senhor Jesus, né? Meus irmãos, hoje à tarde eu estou com um dente aqui, ele está um pouquinho me incomodando, né? Então eu terei que ir ao dentista, está marcado para as 18h30. Se eu chegar aqui até por volta de 7h15, 7h30, eu farei uma transmissão. Mas se eu atrasar muito, não farei. Essa semana eu estou compromissado, eu preciso que os irmãos me entendam. Amanhã já tem outra vez. Então à tarde esta semana está meio complicado, mas eu creio que semana que vem nós estaremos dentro da normalidade, está bem? Orem sempre por mim. Preciso da sua oração e Deus te abençoe por isto. O meu bom dia, Deus abençoe, irmão Elias Garcia, irmã Maria Cleide, Deus abençoe, irmã Vilanir também, Deus abençoe, pastor Paulo, bom dia, Deus abençoe, irmã Maria Perpétua, bom dia, Deus abençoe, irmão Antônio Pedro, bom dia, Deus abençoe. Irmão Oswaldo, irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. Irmã Leida Reis, né? Eu falei errado no princípio, né, irmã Leida? Eu falei Leila, né? Aí Deus abençoe, irmã Leida. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe. Irmão André Oliveira, Deus abençoe, bom dia. Irmã Verônica, bom dia, Deus abençoe. Glória a Deus.
Irmão Elvésio Ribeiro, bom dia, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se eu tenho mais algum nome aqui, né? Acabo pulando alguns, não vendo aqui. Mas Deus abençoe todos quantos conectados, muito obrigado, sempre, sempre. Deus te abençoe. Lucilene Pereira, bom dia, minha prima, Deus te abençoe. Um grande abraço para você, Deus abençoe você, seu lar, a família. Irmã Vilma Goulart, bom dia, Deus abençoe grandemente. Todos quantos conectados, bom dia, Deus abençoe. Se der certo, então à tarde teremos, mas então os irmãos saibam que por enquanto não teremos. Se eu chegar a tempo, né, até por volta das 7h15, teremos, tá bom? Mas caso contrário, só amanhã cedo às 6h30. Bom dia, meus irmãos. Deus te abençoe. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar dos favos.